Posso abrir? O senhor me dá e eu vou abrir aqui na câmera para todos que estão em casa ver. Nossa, Guilherme Boulos, de novo. Semana passada foi ele o primeiro. Então, vamos lá, vamos ouvir. Já temos aí, Mel? Temos. Então, vamos para a resposta do candidato Guilherme Boulos. Vamos lá. Qual é o maior problema hoje de saúde na cidade de São Paulo? Fila de espera em exame e especialista. Olha a fila de espera em oncologia, em ortopedia, em cardiologia, em saúde da mulher. É gigante, está chegando a 500 mil quase, 450 e poucos mil. É muita gente, cara, esperando. Gente, eu já ouvi de gente esperando mais de um ano um exame. E, cara, para a saúde, isso eu aprendi com meus pais. Meus pais são médicos do SUS há 40 anos, trabalham na saúde pública. Cada minuto importa. Às vezes é a diferença entre salvar a vida de uma pessoa ou uma pessoa não resistir. Então, você tem que ter essa agilidade no exame. No exame e na consulta, fazer o diagnóstico, depois vem o procedimento. Nós vamos fazer o poupa-tempo da saúde. O que é o poupa-tempo da saúde? Nós juntamos um time. O Gonçalo Vecina, por exemplo, um dos criadores do SUS. Está na nossa equipe. Vários ex-secretários de saúde, muitos médicos renomados. Sentamos, mapeamos. Bom, onde estão as maiores filas? Os vazios assistenciais, as regiões da cidade onde mais carece, gente esperando pra caramba. Mapeando 16 regiões. Nós vamos construir 16 unidades do poupa-tempo da saúde. O que vai ser o poupa-tempo da saúde? Ele vai juntar centro diagnóstico, que são os equipamentos para exame. Lá vai ter ressonância magnética, lá vai ter tomografia, lá vai ter endoscopia. Você acredita que o exame que mais aumentou fila na cidade de São Paulo nos últimos 2 anos foi a endoscopia, que é um exame relativamente simples, né? Então, todos esses exames vão estar lá, centro diagnóstico. E lá vai ter também espécie de policlínica com consulta com especialistas. O que a gente vai fazer com isso? Botar no mesmo lugar. E por que poupa-tempo da saúde? Eu trouxe também para o meu time o Daniel Annenberg, que é um dos criadores do poupa-tempo. Do poupa-tempo, sabe, de documentos e tal do Estado. E quando a gente estava conversando isso, ele falou: ô Boulos, dá para a gente usar o mesmo modelo do poupa-tempo, que é atendimento rápido, previamente marcado, no horário certo, para esse sistema que nós vamos fazer de zerar a fila de exame e procedimento. Muito bem, ouvimos a resposta do candidato Guilherme Boulos, que teve aí a proposta de montar um poupa-tempo da saúde. Então, queria ouvi-los a respeito disso. Eu vou primeiro pedir ajuda aqui dos nossos médicos para dizer se essa é uma solução eficaz para a gente diminuir as filas, né, e dar, de fato, uma atenção, principalmente na ponta, né, ali na periferia. Porque vale lembrar que quem está aqui no grande centro urbano, né, tem acesso à saúde, plano de saúde, né, tem acesso à medicina particular. Então, a gente tem que pensar principalmente quem está nas periferias, né? E aí eu quero já ouvi-lo, doutor. Muito bem, muito bem. Acho que assim, o candidato, ele usa o termo diagnóstico de uma forma correta. Eu acho que antes da gente iniciar tratamento com propostas e tudo mais, tem que identificar o problema. Ele quer diagnosticar alguns problemas na cidade de São Paulo, que é a fila de espera para exame e para médicos de especialidade. Eu concordo que a gente tem, sim, grande demanda na cidade inteira, por N motivos, né, que geram um problema para esses pacientes. E se ele, de fato, fez esse estudo geográfico, epidemiológico na cidade de São Paulo e que ele consegue intervir nesses centros que são com menos recurso, né, que eles têm menos acesso às estruturas da saúde, acho ótimo, acho que isso tem sim fundo de necessidade. O que a gente pode questionar é o quanto que ele vai criar de novos equipamentos de saúde, mais uma estrutura que precisa ser construída em alguns anos, que precisa ser licitados, e com que verba e tudo mais. Mas, de fato, nós temos fila de espera grande para oncologia, nós temos grande fila de espera para exames e médicos de especialidade. Doutora, também queria lhe ouvir sobre essa ideia do poupa-tempo da saúde. A ideia, né, que o candidato apresenta é uma ideia
teoricamente boa, ela precisa funcionar. Então, assim, às vezes até com exames que ele acabou dando exemplos maiores, como uma ressonância, a gente consegue fazer da saúde da mulher, uma mamografia, um ultrassom de mama, que são exames um pouco mais simples, que fazem sentido para a gente fazer. E que fazem a diferença. Fazem a diferença. Né? Porque quanto mais cedo, melhor. Mais chance de vida, né, doutora? São exames mais rápidos, até pela questão do projeto do poupa-tempo, né? Eu preciso de agilidade. Claro que tudo isso também depende de uma biópsia, né? Então, ali ele colocou exames de imagem, mas eu não consigo fazer nada se eu não tiver a biópsia. Isso é um grande gargalo na saúde primária, né? Porque a gente tem um monte de exames de ultrassom, mamografia que são feitos, que demoram 1, 2 anos para ser avaliados e 1, 2 anos para serem realizada a biópsia. Mais 1 ano para ser visto por algum especialista. Na verdade, por um clínico para até chegar na gente, né? Na parte do CONCAN, que é o terciário. Então, isso demora muito. Então, se ele precisa fazer um desenho que realmente faça o exame diagnóstico, faça a biópsia. O clínico consegue diagnosticar que isso é um câncer ou isso é uma lesão benigna e ele conseguir encaminhar para o serviço terciário, que é o nosso tratamento, né? Tá. Então... Porque a biópsia é algo que é muito cara, doutora. Por que ela pode ser um entrave? Na verdade, eu acho que pela questão, assim, não é uma coisa tão cara, porque o anátomo patológico não é uma coisa tão difícil de fazer, né? A gente precisa de um anátomo patológico com imunistoquímica, que é uma análise que a gente consegue fazer facilmente no SUS, né? Mas eu acho que é isso, aí a gente precisa de laboratórios, então a ideia dele fazer um poupa-tempo, ele precisa colocar exames de imagem, exames de diagnóstico laboratorial. Atrelados, né? Atrelados ali, porque se ele faz um monte de exame de imagem, ele vai criar um outro gargalo ali na frente, que são as biópsias. Eu não consigo tratar ninguém sem a biópsia. Eu consigo ver que no ultrassom tem um nódulo mamário característico de malignidade, mas eu preciso saber qual é a histologia dele. Então, eu preciso desse segundo passo. Então, é super importante a gente pegar a ideia e dar uma melhorada nessa ideia. E aí, assim, a atenção primária vai ficar muito boa, porque eu vou conseguir fazer num tempo mais curto todo esse processo que a gente sabe que demora, né? Então, a gente tem o Outubro Rosa, que faz um monte de campanha e é incrível, mas depois da gente barra, porque ninguém consegue fazer a biópsia, né? Sim. Tá, e a gente não sabe se no programa de governo do candidato está previsto ou não a biópsia, porque, como eu disse no início do programa, a gente aqui editou para que coubesse dentro do tempo que a gente tem aí de 1h30, né, para fazer aí o linha de frente. Então, pode ser que no programa de governo dele esteja prevista a biópsia, e ali no tempo que nós demos para a resposta, ele não conseguiu mencionar, né, com tantos detalhes. Pode ser que tenha, mas é um ponto importante a ser posto, que não adianta o exame de imagem sem a biópsia, senão a gente precisa do atendimento ponta a ponta, né, doutora? Sim. Eu até acho que ele falou pela questão de começar. Realmente, eu só vou começar com ultrassom, com mamografia. Para alguns tumores eu posso usar ressonância, mas tomografia, enfim, a gente consegue fazer. Então, talvez ele quis ilustrar, olha, eu vou dar muitos exames de imagem, porque é isso também, né? Passa na consulta, para o exame de imagem, para biópsia, tem todo um processo. Então, talvez ele falou para ficar mais fácil no tempo que ele tinha para explicar o projeto, né? Perfeito. Agora eu vou passar para os doutores para saber a viabilidade na questão de licitação, de compra, se isso precisa passar por uma aprovação de Câmara dos Deputados ou não, se tem orçamento. Então, já passo a palavra para o doutor Túlio. Bom, boa noite uma vez mais. Mesa muito qualificada aqui, é uma honra estar aqui com doutores. Hoje eu posso morrer do coração, que eu estou cheia de médico. Verdade. Bom, mas eu acredito que nós estamos aqui para analisar objetivamente as propostas, né? Não vou questionar as ideias, porque são boas ideias, as intenções do candidato. Nós vamos partir do princípio que todos são bem intencionados e realmente querem levar adiante essas ideias. Então, o nosso papel, com muita responsabilidade, é realmente verificar se essas ideias são viáveis, até que ponto elas são viáveis e, eventualmente, até algumas críticas que possamos fazer aqui podem servir para que os candidatos aprimorem, né, ou enfim, levem adiante da melhor forma, porque o que todos querem é resolver os problemas da saúde pública. E, nesse particular, temos que ser bem francos, porque é um problema muito difícil de ser resolvido, né? Eu, com 25 anos de experiência, tanto no magistério quanto
quanto na prática em municípios, sei que é praticamente enxugar gelo, muitas vezes, o atendimento de todas as demandas de saúde. Está aqui os doutores especialistas que não me deixam mentir. Então, aonde que eu quero concretamente entrar? Quando o candidato ele fala do poupa-tempo, é uma ideia interessante porque traz a imagem de um serviço público que funciona, né? Então, a credibilidade para o cidadão, eu acho que é algo importante. O cidadão acreditar no tratamento, acreditar que ele está num lugar que ele vai ser bem atendido, eu acho que é importante. Mas a questão é que o poupa-tempo, ele não vai trazer com ele, por esse nome poupa-tempo, um médico atrás do computador. Né? E o computador do poupa-tempo é aquele que consulta o RG, consulta a carteira de habilitação. É de uma complexidade e de custos infinitamente menor do que o poupa-tempo que ele está falando da saúde, que seria para exame e especialidades. Então, nesse quesito, quando ele fala que ele vai criar o poupa-tempo de exame, na verdade ele tem que licitar a compra desses equipamentos, se é que esses equipamentos serão utilizados pela prefeitura, então ele tem que licitar. Tem que fazer um concurso público para o operador, para aquele servidor que vai operar, que tem que ser um servidor capacitado, treinado. Só aí eu estou falando 2 anos assim, com boa vontade, entre concurso público e licitação. E também tem que verificar as questões orçamentárias, né? Porque 90% quase do orçamento da prefeitura, eu fui consultar, ele chega a despesas de custeio. Então, você criar uma nova unidade, você também impacta essas despesas. Então, é preciso verificar isso. E eu tive a curiosidade de olhar os programas de governo de todos, tá? E todos são muito parecidos como programa de governos. Nenhum programa de governo detalha a esse nível, como vai ser feito, de que forma, qual o recurso que vai ser feito. Está aí um alerta para os candidatos, porque do jeito que é hoje, pode ser um cheque em branco. A gente não sabe o que efetivamente vai ser feito, se é viável fazer. Sem orçamento... Fica à vontade. Sem orçamento, realmente não é possível concretizar essas ideias. E, por fim, ele fala também nas especialidades. Bom, esse é um problema gigante da área pública, gigante. Não sei se os doutores vão concordar comigo, mas nós vemos ano após ano os concursos públicos não sendo preenchidos para os médicos especialistas na rede pública. E por que não são preenchidos? Abre a vaga para o especialista, por exemplo, para pediatria, oncologia, e não consegue preencher? Não consegue preencher. Há uma carência enorme nos concursos públicos. Há várias razões, os doutores certamente terão muita propriedade para desenvolver isso, mas aquelas que são muito claras nas leituras que a gente faz dos concursos públicos são as condições de trabalho do poder público versus da iniciativa privada. Condições de trabalho no local de trabalho, equipamentos, segurança, a própria carreira do ponto de vista financeiro, porque o cargo público ele vai exigir uma jornada, por exemplo, de 40 horas. Então, o médico não vai ter possibilidade de ter um ganho extra, ou então ele vai comprometer quase que a sua rotina, quase 24 horas do seu dia. Então, nessas condições, os médicos preferem a atividade privada do que o serviço público. Entendi. É isso. Tá, eu vou só passar a palavra para o doutor Lucas para a gente não estourar o tempo aqui do primeiro candidato. Doutor Lucas. Então, Elaine, é muito interessante a proposta do candidato no sentido do sistema. A utilização do sistema do poupa-tempo, ela aparece para mim uma ideia até que inovadora em matéria de saúde, bastante interessante. Como o Dr. Túlio falou, é bem isso. O sistema do poupa-tempo, ele é pouco suficiente para resolver problemas de saúde verdadeiramente. Porque ele é um sistema burocrático. O que ele quer resolver a partir da ideia da utilização desse slogan e desse sistema é um problema burocrático de gestão. Agora, me causa bastante estranheza a ideia de que para isso, ele precisa necessariamente da criação desses 16 equipamentos. Então, ele tem um aumento de implemento, de estrutura para conseguir executar isso. E aí, o que o Dr. Túlio falou faz muito sentido. A gente tem um cenário hoje que o futuro prefeito, no ano que vem, ele já assume com uma lei orçamentária aprovada. Pelo menos a lei orçamentária anual está aprovada, ele já tem o contorno orçamentário da cidade. E a criação de 16 equipamentos, independentemente da forma que você faça essa criação, a prestação desse serviço, ela dificilmente vai ocorrer de forma rápida. E sobre a forma de fazer, né? Isso o Dr. Túlio tocou nesse ponto, mas eu acho que é importante a gente chamar um pouco mais de atenção. Hoje, o município de São Paulo, ele tem 80% dos seus profissionais de saúde em OSs.
muito por essa dificuldade de contratação. As OS são organizações do terceiro setor, que elas são contratadas pelo poder público a partir de contratos de gestão previstos em lei, isso tudo certo. E o candidato ele acaba não esclarecendo qual é o modelo que ele vai utilizar. Exatamente. Que ele vai criar 16 equipamentos? Interessante, acho necessário. Qual é o modelo de gestão que ele vai atuar nesses equipamentos? E aí a gente está falando de modelo de gestão de prestação de serviço. Que a ideia de marcação dos exames, a gente entendeu, o poupa-tempo é interessante. Mas qual é o modelo de gestão? Porque esse modelo de gestão, ele é possível, ele é legalmente possível. Existem críticas à sua utilização, mas é possível. A sua ideia é trazer serviços melhores, mas ele traz uma dificuldade de fiscalização. E é uma dificuldade de fiscalização que hoje é vivida por São Paulo e também por outros municípios. Quanto à efetividade do serviço, a qualidade do serviço, como a fiscalização é feita. Então, eu acho que faltou esse ponto de esclarecimento. Esse ponto aí para ficar mais claro, Isso, né? mas eu acho que a ideia é interessante e é uma tentativa de resolver os problemas de forma diferente, né? Eu acho que isso é sempre válido.